Pessoal, pois é, a batata do Lula tá assando. Sabe aquele caso que eu comentei nos últimos editoriais sobre o soldado que teve que fugir do Brasil por risco de uma ordem de prisão? Pois é, isso está dando mais repercussão do que você imagina. Um parlamentar israelense falou que o Brasil vai sofrer consequências se ele continuar perseguindo os judeus. Depois, a própria diplomacia de Israel mandou uma resposta falando que não concorda com o que o Brasil está fazendo. E aí, por fim, foi enviado, do Departamento do Estado de Israel uma carta ao Eduardo Bolsonaro expondo o Lula e dizendo que a situação pode ficar um tanto mais grave se o Brasil continuar a perseguir os judeus. Pois é, inclusive o Mossad pode atuar nesse caso. E aí, não sei se você lembra do Mossad. E aí, eu não sei se você se lembra, o Mossad é o grupo de inteligência de Israel, né? Lembra daquele caso das explosões em Pager? Os caras detonam, sabe, os piores terroristas do mundo. E aí, os caras agora estão bolados com o governo brasileiro. Inclusive, o porta-voz do Exército de Israel, um dos líderes ali do Mossad, da inteligência, criticou o governo brasileiro, falou que está de olho no Brasil e mandou um recado em português, tá? Em português, falando que as relações entre os países estão abaladas. Meu irmão, a batata tá assando. Vou colocar primeiro um vídeo aqui para você ver do Floriano, para você sentir o drama do que está acontecendo. Isso aqui é muito grave, presta atenção. Esse aqui é um Twitter de um parlamentar de Israel que deu um aviso direto ao Brasil, citando que se o Brasil continuar se comportando como um país que patrocina o terrorismo, eles vão ter que agir e o Brasil vai sofrer consequências. Lembrando que as consequências vêm do Mossad, a mesma turma que eliminou todo mundo dessa foto, menos o nosso vice-presidente. Os mesmos que explodiram mais de 2.000 pagers de terroristas. E esse aviso veio após um juiz brasileiro determinar a investigação de um soldado israelita que estava passando férias aqui no Brasil, citando algo como participação de ataque terrorista em Gaza, em uma guerra que a gente não está envolvida, a gente não deveria se envolver. A decisão inteligente seria qual? Dar um passo para trás, colocar uns panos quentes e seguir focando em resolver os problemas internos do Brasil, que o dólar tá indo para 7, né? Mas isso precisa de uma decisão inteligente, e já faz 2 anos que a gente não vê uma decisão inteligente vindo do governo, né? E a pergunta que fica é, será que uma intervenção do Mossad ajudaria ou prejudicaria o Brasil? Pessoal, e para quem não conhece o Mossad, eu recomendo esse livro aqui do Eric Fratini, Mossad, Os Carrascos do Kindle, a história do temível grupo de operações especiais de Israel. Os caras, quando falam que vão te pegar, compra o caixão. É mais ou menos isso, tá? Então, assim, parece que está gerando aí um atrito, um incômodo com Israel, né? E se rolar uma treta entre Brasil e Israel por causa de uma complicação em virtude de um soldado, afinal, mexeu com um soldado israelense. Pois é, pode ter certeza que essa treta, se acontecer, os países democráticos, vamos falar Estados Unidos, entre outros aí, União Europeia, você acha que vai ficar do lado de quem? Do Brasil ou de Israel? Então, parece que a coisa está mais tensa do que você possa imaginar. E assim, se o Lula tivesse um pouquinho de responsabilidade, ele ia dar um jeito de fazer uma manifestação logo, colocando panos quentes nessa história toda aí, falando que não é bem assim, né, conversando com a juíza e pedindo para a juíza pegar leve, né, enfim. Mas com tudo isso, a gente sabe que o Lula costuma ir sempre pro lado errado. Mas enfim, como eu falei para vocês, o porta-voz do Exército de Israel criticou o governo brasileiro e deixou muito claro que as narrativas levantadas pelo governo brasileiro são para favorecer os grupos de terror que atuam contra Israel. Ou seja, ele foi brando, foi tranquilo, mas o recado foi claro. Se você atua com os nossos inimigos, você é o nosso inimigo. Escuta só. O governo brasileiro continua condenando as forças de defesa de Israel, legitimando as narrativas de grupos terroristas. Ainda não está claro que terroristas atuam dentro de instituições civis, lançam foguetes dentro de áreas humanitárias, escondem seus armamentos dentro de zonas civis, estabelecem seus centros de comando dentro de escolas e hospitais. Enfim, utilizam civis como escudos humanos. Nessas circunstâncias, o que se espera de Israel? Tem duas opções.
Aqueles que não se preocupam com a existência do Estado de Israel vão dizer que qualquer dano a civis não é legítimo, mesmo que os alvos sejam somente terroristas. Aqueles que dão valor à existência do Estado de Israel entendem que contra terroristas não podemos guerrear com flores e presentes, que é necessário atuar exatamente como Israel está atuando, fazendo tudo possível para minimizar danos a civis por um lado e atuando com mão forte contra os terroristas por outro lado. Então, quando vocês verem notas oficiais como esta, dizendo que Israel bombardeia a faixa de Gaza, causando a morte de civis, sem sequer citar e condenar a atuação de terroristas em áreas civis, saibam que, na verdade, mesmo que a princípio pareça que o alvo atacado é uma instituição civil, nossos alvos são somente terroristas ou locais utilizados por terroristas, como nesse ataque que aconteceu há alguns dias em Jabalia, em um local que seria uma escola que foi transformada em centro de comando para terroristas do Hamas. Veja a quantidade de armas encontradas na escola, vistas por um drone depois do ataque. Esses e outros locais utilizados cinicamente por terroristas são os alvos atacados pelo exército israelense. Não escolas, não crianças, não mulheres, terroristas. Sim, infelizmente civis estão pagando o preço dessa guerra. Isso é uma tragédia. Mas não temos muito mais o que fazer quando o Hamas utiliza a morte de civis como parte de sua estratégia. Quando a mídia e autoridades no Brasil e em outros lugares condenam a morte de civis, a liderança do Hamas bate palma, porque esse é o plano do Hamas. Quando você ver a próxima nota da mídia ou do governo brasileiro condenando Israel e aceitando as narrativas de terroristas, lembre disso. Mas se você acha que acabou por aí, não acabou não. O Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, deputado federal, ele fez a publicação de uma carta recebida pelo governo israelense, tá? Mandou expondo o governo Lula, falando que o governo Lula atua, né, favoravelmente aos inimigos de Israel e, enfim, deixou muito claro, né, que o Brasil está andando longe demais, né, está criando tensões graves em relação, né, à liberdade e à segurança de Israel. Escuta só, né, um trecho da tradução que o Eduardo Bolsonaro colocou aqui. Tradução. Ao honorável Eduardo Bolsonaro, membro do Congresso Nacional Brasileiro. Assunto: a perseguição de israelenses no Brasil pelo governo Lula. Aqui ele foi claro, falou que há uma perseguição por parte do governo, que o governo brasileiro, né, está se tornando cada vez mais inimigo do governo israelense. Nos últimos dias, tomamos conhecimento de um incidente preocupante, em que uma organização palestina, conhecida como HRF, apresentou uma queixa contra um turista israelense que estava visitando o Brasil, um veterano das Forças de Defesa israelenses, com base em calúnias de sangue contra o Estado de Israel. A organização divulgou publicamente os dados pessoais do soldado, com o objetivo de persegui-lo e prendê-lo. Pois é, a grande questão aqui é esse primeiro recado. Eu não vou nem ler o restante, tem muitos pontos aqui que eles expõem sobre o governo Lula, sobre a atuação desses grupos que atuam lá na Palestina, mas enfim, aqui foi um recado claro, né, da situação vivida por Israel, né, e o quanto essa ação, né, dessa magistrada no Brasil pode causar, né, um conflito internacional. E aí no finalzinho da carta, né, só fica dedicatória ali, atenciosamente a Michael Tikli, né, ministro de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo. E aí ele encerra: esse recado é do Estado de Israel, ou seja, é um recado do Estado de Israel para o governo brasileiro, na pessoa de Eduardo Bolsonaro. E para concluir, o Eduardo Bolsonaro coloca uma nota, né, uma nota final da carta. Agradeço a consideração do ministro da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel, senhor Amichai Tikli, que, nesta carta, endereçada a mim, expõe em garrafais, aqui, letras garrafais, o apoio de Lula a grupos
terroristas. Irei colocar essa carta em meu gabinete, ao lado das que recebi ou seja, ele mostra quem já enviou carta a ele dizendo da insatisfação com o governo Lula. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Presidente Knesset Yaviv Levin e também do Mossad, tá? Então teve uma carta do Mossad endereçada ao Eduardo Bolsonaro. Todas pela defesa dos israelenses. Conte comigo no combate ao antissemitismo. Pessoal, mas você há de convir comigo que essa história está ficando interessante. Quem aqui não quer saber qual vai ser o desfecho final e o que o Mossad poderia fazer sobre o Alckmin, sobre o Lula, nesse caso aqui, se eles continuarem, né, confrontando Israel e sendo aliados dos inimigos de Israel, né? Eu estou curioso para saber o desfecho final dessa história. Mas para encerrar, a última matéria que eu vou colocar aqui, ainda sobre esse caso, né, todo esse editorial foi dedicado a essa situação, dá uma olhada aqui nessa última matéria. Matéria do Hoje no Mundo Militar, Israel alerta soldados sobre posts nas redes sociais, após o Brasil pedir investigação. Então isso aí chamou muito a atenção de Israel, né? Causou um conflito muito grave aqui. E aí ele fala, né, que o governo pede que os soldados não postem nada nas redes sociais, inclusive onde estejam, porque esses elementos anti-israelenses podem utilizar, né, ou explorar de publicações para iniciar procedimentos ilegais contra os soldados israelenses. Pois é, tá tenso, né? O Brasil dando um recado aí que a situação que o Brasil acabou de gerar cria um conflito assim internacional e com repercussão grave, né, em outros países, né? Mostra que o Brasil realmente está aliado do pessoal da Palestina. Hoje no mundo militar, o governo israelense alertou seus militares e reservistas para não darem muitos detalhes das suas viagens nas redes sociais. Após a justiça brasileira ordenar a detenção de um soldado israelense em férias no Brasil, acusado por uma organização pró-palestina de crimes de guerra, o Ministério das Relações Exteriores de Israel chama a atenção dos israelenses para postagens feitas por eles nas redes sociais sobre o seu serviço militar. O soldado israelense em questão estava alegadamente em Morro de São Paulo, na Bahia, mas conseguiu fugir para a Argentina antes do pedido de prisão, solicitado pelo grupo pró-Palestina, ter sido acatado e executado pela justiça brasileira. Pois é, que papelão que o Brasil passou, né? Que papelão que foi esse, né? Então, assim, sinalização para o resto do mundo de que o Brasil está mais uma vez do lado errado dessa história, tá bom? E você que ficou até o final do editorial, curte, compartilha. Se você tá louco para ver, né, esse 2026 chegar logo, ou o impeachment chegar logo, então deixa o seu comentário aí. Eu tô louco para ver o impeachment. Curte, compartilha esse vídeo aí para o maior número de pessoas possível, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.